O marido levou um certo amigo para morar na nossa casa. Isso tudo sem pedir minha opinião, se eu aceitava ou não, dizendo ele que ele só queria ajudar esse amigo. Conheci o meu marido muito nova, não sabia nada da vida. Na minha cabeça ele era um príncipe, porque ele me tratava muito bem, ele me respeitava, ele nem sequer pegava na minha mão. Ele era um homem trabalhador. Na minha cabeça, era com ele que eu queria passar a minha vida toda. Estava perdidamente apaixonada por esse homem. Ele era mais velho do que eu, um homem muito bonito e, além de tudo, me tratava muito bem. Era isso que eu achava. Quando ele me levou para conhecer a família dele, a mãe dele ficou tão feliz, porque, segundo ela, eu era a primeira namorada que ele estava apresentando para a família toda. Ela sempre me tratou muito bem e logo ela já começou a falar em casamento. A gente se casou, não teve nada de festa, não teve aquele casamento, porque ele não queria, dizia que isso era uma bobagem, para se aparecer para todo mundo. Até aí tudo bem, né? Quando a gente foi alugar a nossa casa, porque a gente não tinha condições de comprar uma casa naquele momento, ele me veio com essa. Ele queria uma casa longe da minha família e da família dele, que ele não queria visita na nossa casa de jeito nenhum. Nossa intimidade de marido e mulher acontecia assim. Só quando ele queria. E tudo tinha que ser do jeito dele. Veja só que com o tempo, isso parou de acontecer lá em casa. Depois de 6 meses casado, levando aquela vida juntos, esse homem mudou completamente. Ele começou a me culpar, que eu não conseguia engravidar de jeito nenhum, que a culpa era toda minha e que ele queria um filho logo. Ele era um homem muito bonito, cheiroso, trabalhador, não deixava faltar nada em casa, só na nossa intimidade, que ele nunca era presente. Eu que a mulher do irmão dele engravidou. Aí que esse homem surtou. A gente já estava mais de 1 ano casado e até então nada de eu conseguir engravidar dele. Talvez seja porque nunca acontecia. Eu vivia me culpando. Ele foi o primeiro homem que eu tive na minha vida. Eu já estava surtando. Eu já tinha pedido dica, receita para todo mundo de como engravidar. Eu já tinha me afastado tanto do meu marido que eu já nem reconhecia mais ele. Quando o filho do irmão dele nasceu, esse homem estava tão infeliz que dava para ver no olhar dele. A visitar a família dele, chegasse com essa pergunta, quando vem o filho, esse homem ficava revoltado. Por fim, depois de tanto tentar, eu acabei engravidando. A minha sogra ficou tão feliz que essa mulher contava para todo mundo que eu estava grávida. O pai dele não demonstrou nenhum tipo de emoção com a minha gravidez. Se eu engravidei, aí sim, que eu não passei a mais ter nenhum tipo de relação com meu marido, porque ele sempre dava uma desculpa e ia dormir na sala. E acabava usando a gravidez, que ele tinha medo de me machucar. E a bobinha aqui achando que ele estava pensando no meu bem. Depois que eu tive meu filho, aí sim, que esse homem nem olhava mais na minha cara. Eu cobrava alguma coisa dele, ele sempre me vinha com aquela, que ele já trabalhava, que ele já mantinha a casa. O que eu queria mais dele? Eu não trabalhava, eu só ficava em casa cuidando do nosso filho. Até que um certo dia, ele me aparece lá em casa com esse amigo dele. Esse amigo dele já veio de mala e tudo, né? Dizendo ao meu marido que o amigo dele ia ficar lá em casa. A desculpa que ele me deu é que ele estava ajudando o amigo dele e que no passado esse amigo ajudou ele. Não estava sendo feita só de empregada, não. Eu estava sendo passada para trás na minha casa. Não só a mãe dele sabia, mas como o pai dele também. E veja só, me deixaram casar com esse homem, sabendo de tudo que ele estava aprontando. Pode ter certeza, mais safado do que ele foram os pais dele. Sabiam do histórico dele, e quando ele me apresentou para a família dele, a mãe dele se fez de boazinha, me veio com essa que a gente tinha que casar logo. Eu me casei com esse homem sem saber aonde eu estava me metendo. O que ele queria, na verdade, era uma tola. E eu fui essa tola, que me casei com ele e ainda dei um filho a ele. A gente não recebia visita em casa. A gente que ia visitar os meus pais, como a família dele também. Não sabia que ele era assim. Eu só fui ter intimidade com esse homem depois que a gente casou. Ele levou esse tal amigo dele pra morar lá em casa e dali ele passou a só dar atenção pra esse amigo dele. Puxar assunto com esse homem que ele me respondia seco e só me respondia com patada. Esse tal amigo dele estava tirando uma férias lá em casa, porque a tola aqui lavava, cozinhava, ele tinha uma empregada em casa. Enquanto isso, eles me passavam a perna. Ser traída dói, mas do jeito que eu fui traída, não só por ele, mas como pela família dele toda, isso dói muito. Até que um belo dia eu recebi a visita da minha cunhada, esposa do irmão dele. Ela não era muito de estar indo na minha casa. Ela foi, eu contei a ela o que estava acontecendo e logo ela já foi embora. Eu ainda não tinha me dado conta que o meu marido estava tendo um caso com esse amigo dele. Só fui saber dessa história, foi nesse dia que eu recebi a visita da minha cunhada. Depois, eu recebi a visita do meu sogro. Apareceu sem avisar. O meu marido, na hora que viu ele, ficou até branco. Meu sogro já chegou dizendo que ia fazer o meu marido virar homem de vez. Meu sogro deu uma baita de uma pisa no meu marido, que não levantou a mão para ele em momento algum. Eu, sem entender nada, pedi para parar, para entender o que estava acontecendo, e o meu sogro mandou o meu marido contar o
que estava acontecendo. Ali ele me contou que ele estava tendo um caso lá com o Bonito, o pai dele extremamente revoltado porque ele colocou esse Bonito na minha casa. Como ele xingava o embuste por ter colocado esse homem na minha casa e tá tendo um caso com ele. Na hora eu surtei, não só pela traição do embuste, como ele teve coragem de colocar aquele Bonito na minha casa, mas também pela traição da família dele. Como é ruim você ficar na boca de todo mundo. Eu tive que me mudar de cidade porque eu já não conseguia nem sair de casa. Eu não fui culpada pelo que aconteceu, mas eu fui feita de trouxa pela família toda. Segundo o embuste, ele só fez isso porque o pai dele não aceitava ele de jeito nenhum. Perguntei a ele que culpa eu tinha da situação dele com o pai dele. A mãe dele me pediu perdão chorando. Eu mandei ela se lascar. Esse povo chegou a me jogar no fundo do poço, aonde eu até cheguei a me sentir como a pior pessoa do mundo. Hoje, depois de muito tempo, eu tô bem. Segui com a minha vida, me casei de novo, um homem abençoado, tenho uma família com ele. Eu nunca escondi do meu filho o que o pai dele é e o que ele fez. Hoje em dia eu tenho um filho adolescente em casa que se dá muito bem com o pai, porque o pai hoje em dia faz de tudo pelo filho. Ele não foi um bom marido, mas está sendo um bom pai. Faz questão de ser presente e conviver sempre com o meu filho. No começo não foi tão fácil assim, mas hoje eu vejo que ele é um bom pai. Ele já me pediu perdão várias vezes, mas eu não consigo perdoar ele pelo que ele me fez. Ele ainda tá com aquele amigo dele. E veja só, o pai dele hoje se encontra numa situação que ele precisa de ajuda pra tudo. Quem ajuda o pai dele? Ele e esse tal amigo dele. Hoje a gente tem uma boa convivência, eu não consigo esquecer o que eu passei na mão desse homem e da família dele. Consegui perdoar. Quando a mãe dele faleceu, foi sem o meu perdão.